Essa música é boa, né? Saudade, viu? Essa música entrega a idade, né, gente? Eu tava nascendo e tava tocando essa música, não que eu me lembro. Minha mãe falou. É bobeira, né? Até parece, né? Mas é bom demais, né? Mamonas Assassinas. É muito legal, né? É bom, muito alegre. Aliás, vai ter um musical. Um abraço pro meu amigo Marcão, que estudou teatro comigo em São Paulo. Ele tá nesse musical que vai ser uma mega produção em São Paulo e vale a pena. A gente mais pra frente vai comentar com você. Mamonas Assassinas, deixaram marca. Bom, oi gente, quarta-feira, dia de Papo Cabeça, a gente tá juntinho, meio da semana. Daqui a pouco a gente vai ver com o Luquinha se essa chuva deu uma trégua realmente ou não, né? Bora lá, o assunto é bem delicado hoje. Aliás, é um assunto pra gente aprender junto com você, tá bom? Então participa. Se você não quiser se identificar, não tem problema, tá? Bora pra nossa mensagem, Pedrão? Vamos lá? Viver, gente, nem sempre é fácil. Mas sem Deus no coração, aí se torna impossível. Porque aquela pessoa que se julga acima de qualquer um e acha que só ela tem poder, que não precisa de Deus, não precisa de nada, um dia vai sentir as dores da vida. E aí sim, ela vai se curvar diante do Pai. Guarda o que eu estou falando. É isso que acontece com a gente. Esse é o nosso toque de quarta-feira e tem tanta coisa boa no programa, né, Luquinha? Conta pra nós aí. Solange, hoje no programa veremos que empreiteira pagou despesas da primeira campanha de Dilma, garotos jogando bombinhas em carro e causando um grande incêndio e que a justiça concedeu habeas corpus ao vice-presidente do Facebook. Vamos participar do programa? Ao vivo, 3922-1387, o WhatsApp é 997167989 e facebook.com/Falando Nisso Band. Eu estou online aqui para receber sim a sua pergunta, mas também para te convidar a participar aí, não só com a sua pergunta, eu no WhatsApp e no Face, das nossas promoções para concorrer a vários prêmios. Por exemplo, você pode levar para casa um kit completo da Cooper, corre no nosso Instagram, segue a gente, é só acessar essa foto que tá lá e tem passo a passo como você vai concorrer, tá? E lembrando que no Face também tem muita coisa boa. Olha essa cesta cheia de chocolate que pode ser sua, dá até água na boca só de ver, né, gente? Um presentaço da Chocolândia para você. Curtiu, compartilhou, já vai concorrer fácil demais. E tem também mais 5 pares de ingressos para você conseguir, de repente, concorrendo no melhor cinema aqui da nossa região, o Kinoplex. Também, curtiu, compartilhou a fotinho, já vai concorrer fácil demais. Só coisa boa para você. Por falar em coisa boa, bora papear bastante e aprender, porque toda quarta-feira é dia de papo cabeça aqui no Falando Nisso. Quem conhece a história da águia, né? A águia, quando quer ensinar os filhotes a voarem, ela coloca na beira do penhasco e, bum, dá uma cutucadinha assim com o bico para o filhote aprender a voar. Isso é desapego. Agora, desapegar não é uma coisa fácil, né, Luquinha? Solange, esse negócio de fazer um simples bum, né? Às vezes custa tanto e a pessoa passa anos, a vida inteira, às vezes, sofrendo também, porque não consegue desapegar daquilo que não faz bem. Pois é, como é que se abre mão de algo da sua vida, né? Que está te atrapalhando, você sabe que está te incomodando, não está te fazendo feliz. Como é que você desapega da dor de alguém que já morreu e que você sente tanto, tanto ainda até hoje? Ele está aqui para nos ajudar, ele é especialista em programação neurolinguística, está fazendo pós sobre esse assunto, nosso querido Plínio Teodoro. Plínio, chega aqui que eu Gente boa, né, Sol? Já dá para perceber, a gente percebe na pessoa, né? É colega, jornalista também. Como vai, meu querido amigo? Tudo bem? Seja bem-vindo, meu amigão. Fica à vontade aí, tá? Obrigada pela sua participação. Como a gente disse no começo do programa, não precisa se identificar para a gente aprender a desapegar, porque às vezes dói demais, né? A gente tirar aquela raiz que a gente sabe que precisa, mas dói demais. Plínio, antes de atender já uma pessoa que está na linha e atender os nossos amigos, deixa eu perguntar para você, o que é o desapego? Porque tem muita gente que mandou pergunta aqui falando assim, mas eu vou perder. O desapego é perda? Boa tarde aos telespectadores, boa tarde Solange, boa tarde Lucas. Boa tarde, amigo. O desapego, Sol, muitas pessoas pensam nessa perda do desapego. Na verdade, o desapego tem mais a nos ensinar, né? A gente tem muito mais a ganhar com o desapego. Você que está em casa buscando esse tipo de informação, muitas vezes desapegar. É importante que a gente veja, porque muitas vezes o desapego não está no exterior, né? Não está no externo. O desapego está principalmente no interno, no sentimento, algo que ainda nos leva a acreditar que aquele passado lá atrás, que a gente tinha tanto carinho,
ainda possa existir. A gente tem que entender que a vida é cíclica, como você bem citou, a gente precisa empurrar muitas vezes a nossa própria vida com o bico, né? Para voar. Fazer feito a mamãe água, né? Luquinha, tem um querido ou uma querida? Não sei, né? Pois é, porque não quer falar o nome. Isso. Tudo bem, viu, gente? Pode participar sem falar o nome, de Jacareí. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, amiga, qual que é a sua pergunta? Conta pra gente aí. Então, na verdade, eu quero saber se há a possibilidade de uma reprogramação para poder se desvencilhar de um passado que faz mal. Essa é a especialidade do Plínio, né? É isso aí. Reprogramação. Você falou uma palavra muito interessante aí. Um beijo para você que está participando aqui do programa. A nossa mente é realmente isso, a gente fica apegado às coisas, a registros, né? A gente chama de registros de um momento, de uma pessoa, de um acontecimento, de uma situação. E o que acontece com o apego a essa situação, né? A gente tem esse registro e muitas vezes inconscientemente a gente acaba agindo ou reagindo a uma determinada situação, uma situação semelhante de uma forma inconsciente acessando esse registro. E se sente mal muitas vezes por isso, né? Muitas vezes só, porque ela acaba trazendo aquela situação novamente. E a gente sabe que a vida não se repete. Né? O que a gente está fazendo aqui hoje, o que está acontecendo nesse minuto, daqui a pouco, no próximo quadro do programa, já é algo diferente. Então, na psicologia, a gente trabalha muito com o conceito de morte e renascimento. Na verdade, não existe só uma morte e um fim da vida, né? Que muitas pessoas falam. A gente vive esse conceito de morte e renascimento o tempo todo. Quer dizer que a programação neurolinguística, ou seja, você reprogramar aqueles conceitos, isso ajuda mesmo a nossa querida de Jacareí a retirar esse passado da vida dela. Com certeza. Isso aí você participando ou de um treinamento, ou trabalhando com alguém que entende de programação neurolinguística, ele vai acessar esse passado aí que incomoda um pouquinho e o que a gente fala vai ressignificar, vai dar um novo significado para isso, para que você tenha uma lembrança positiva disso. Ok. Tem muitas queridas aqui, muita gente querida, perguntando como é que a gente se desapega de um relacionamento que não está fazendo bem. É a tal da posse, né, Luquinha? Pois é, né? Muita mulher sofrendo porque não consegue esquecer ex-marido, ex-namorado. A gente quer ajudar você. Mandar um beijo especial para a vovó Rosângela, que está aqui com a gente. E também os netinhos a Vanessa. Obrigado pelo carinho, todos vocês estarem aqui com a gente, tá bom? Já a gente volta, então, a ajudar você sim, com certeza. Mas chegou o momento da gente ficar muito bem informado com as notícias da redação. Pois é, executivos da construtora Andrade Gutierrez relataram em depoimentos que a empreiteira pagou por fora despesas com fornecedores da campanha presidencial de Dilma Rousseff no ano de 2010. Os delatores foram ouvidos pela Procuradoria-Geral da República porque mencionaram políticos com foro privilegiado em suas delações. As denúncias se referem às eleições de 2010. A Andrade Gutierrez teria pago despesas de campanha da presidente Dilma Rousseff com a agência de comunicação Pepper, um gasto em torno de 6,5 milhões de reais, segundo as delações premiadas de 11 executivos da empreiteira na Operação Lava Jato. Aliados da presidente defendem a investigação de irregularidades em todas as campanhas. Em nota, o coordenador financeiro da campanha de 2010, José de Felipe Júnior, negou irregularidades nas contas. Mesmo assim, a oposição ficou animada com as informações da delação e espera novas denúncias. Se essas delações ainda, e tem dezenas delas a serem apuradas, teremos ainda desdobramentos outros. Quer dizer, hoje a grande crise que se dá no Brasil chama-se Dilma Rousseff. Pois é, vamos ver como é que vai terminar essa história, né? Se é que vai terminar, né, Luquinha? Solange, eu sei que quando terminar, ou o mundo acabou, ou porque, né? Porque, gente, parece que não tem fim, né? Bom, a chuva deu uma trégua, mas o tempo continua fechado. Será que as nossas estradas ainda apresentam problemas ou não? A nossa querida repórter, que a gente ama de paixão, Débora Carvalho, atualiza você com a situação das principais rodovias aqui da nossa região. Boa tarde, querida Débora. Como é que está a situação na Tamoios e também na Rio Santos?
Boa tarde, Lucas, pessoal aí de casa. Vamos começar então com a Rio Santos, né? Sim. Que choveu bastante nos últimos dias em São Sebastião. O motorista precisa redobrar a atenção, pois no decorrer da via há pequenas erosões e pontos que podem ocorrer mais deslizamentos de terra por causa da chuva desde domingo na cidade. Agora, quem viaja pela rodovia dos Tamoios precisa também redobrar a atenção nos quilômetros 16 e 59, pois o tráfego flui em mão dupla em função de obras. E também, daqui a pouco, a partir das 3 horas da tarde, terá detonação de rochas na rodovia e terá interdição no quilômetro 64 em Paraibuna. A previsão é de 2 horas de duração, então das 3 às 5 da tarde, e estará interditada este trecho totalmente da rodovia dos Tamoios. Agora, quem viaja pela rodovia Dutra, trânsito normal, tanto sentido São Paulo quanto Rio de Janeiro, Lucas. Obrigado, Débora. O tempo está muito instável, já a gente comenta com vocês, por isso a gente sempre fala que nunca cansa, né? O cuidado tem que ser redobrado para evitar acidentes, Solange. Pois é, e a gente sobe novamente lá para Brasília. O plenário do Supremo Tribunal Federal se reúne hoje, quarta-feira, para decidir se aceita ou rejeita uma denúncia apresentada em agosto do ano passado pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Em uma votação apertada por 11-10, o Conselho de Ética da Câmara aprovou a continuidade do processo. A votação, que estava 10-10, foi decidida pelo presidente do Conselho, José Carlos Araújo. Eduardo Cunha será notificado e, a partir daí, terá 10 dias úteis para se defender. Em seguida, os deputados vão decidir se arquivam o caso ou pedem punição a ser decidida em votação no plenário da Câmara. Cunha pode perder o mandato se a maioria dos parlamentares decidir pela cassação. E hoje o STF decide se abre ação penal contra o presidente da Câmara, suspeito de receber 5 milhões de dólares de propina na compra de navio-sonda da Petrobras. O Procurador-Geral da República pediu ainda um terceiro inquérito no Supremo para investigar se Cunha recebeu outros 52 milhões de reais do consórcio de empreiteiras na obra do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Eduardo Cunha nega as acusações. Vai negar. Nega. O governo que a gente está vendo aí, ou ele nega, ou ele nunca sabe de nada, ou não conhece. É simples assim. São 3 frases que são típicas aí desse nosso governo. E a energia e o tempo que se gasta discutindo se vai continuar investigando ou não é absurdo, né, Solange? Faz logo a investigação e pronto, resolve, né? Se sim ou se não, né? Através das provas. Bom, a situação em São Sebastião continua muito crítica. O prefeito da cidade, Hernani Primazzi, ele reuniu a imprensa agora há pouco para divulgar um balanço dos estragos. E o nosso repórter, Alexandre Soledade, tem as informações para vocês aí de casa. Boa tarde, Alexandre. Oi, boa tarde, Lucas, Solange, amigos e amigas do Falando Nisso. É verdade. Agora há pouco, o prefeito da cidade de São Sebastião, Hernani Primazzi, deu uma entrevista coletiva na sede da prefeitura, destacando os prejuízos e também o que vai ser feito a partir de agora para tentar recuperar principalmente a costa sul da cidade de São Sebastião, que teve muitos problemas de alagamentos e várias pontes, pelo menos 3 pontes, acabaram desabando com as chuvas que caem desde o último final de semana na cidade de São Sebastião. Em entrevista agora há pouco ao Jornal do Meio-Dia da Rádio Band Vale, o prefeito Hernani Primazzi destacou quais são as consequências desses problemas e os prejuízos que a cidade de São Sebastião tiveram com as chuvas desde a última segunda-feira. Vamos ouvi-lo. Tivemos aqui quedas de 3 pontes, 2 no bairro de Marizias, uma em Barra Duna. Estamos aí com uma escola parcialmente interditada por um deslizamento de terra que afetaram 8 salas de aula. Alagamento em 4 bairros da costa sul de São Sebastião. Na costa norte também tivemos um alagamento, esse foi mais simples. Tivemos aí 26 pessoas desalojadas na costa sul, sendo que 23 já retornaram para suas casas. 3 estão no centro de referência do Centro Social de Boiçucanga ainda, aguardando o desenrolar das coisas. Infelizmente, tivemos 2 mortes na Vila Tropicanga, no bairro de Boiçucanga, por deslizamento. As unidades de saúde que segunda-feira estavam inundadas na costa sul já voltaram a trabalhar normalmente.
E olha, Lucas, a Coordenadoria da Defesa Civil emitiu um alerta sobre a possibilidade de chuvas fortes e granizo a partir de hoje na região do Vale do Paraíba. Já nas cidades do litoral norte de São Paulo, os meteorologistas preveem que a chuva diminua nos próximos dias, mas só dê trégua a partir do próximo sábado. O prefeito Hernani Primazzi, nessa entrevista coletiva e também na entrevista à rádio Band Vale agora há pouco, diz que já enviou um ofício ao governador Geraldo Alckmin mostrando a necessidade de recursos para a cidade, principalmente para recompor as 3 pontes, 2 em Marizias e uma do Barra do Una, que foram totalmente destruídas. E segundo esse relatório do prefeito, entre 5 e 6 milhões de reais deverão ser gastos para a manutenção e também para a recomposição dessas pontes, além da escola que precisa de uma nova infraestrutura e a chuva precisa parar também para que se saiba o prejuízo total da escola. 600 crianças estão sem aulas na região do Boiçucanga e a prefeitura deve também iniciar a locação de containers para que essas crianças não tenham o ano letivo prejudicado com as chuvas na cidade de São Sebastião. O Corpo de Bombeiros está, neste momento, realizando o início de uma operação especial em toda a região do Vale do Paraíba. Também entrevistado pela Band Vale agora há pouco, o capitão Danilo Godoy informou que os trabalhos serão intensificados em toda a região. Obrigado, viu, Alexandre? É muito triste de ver, né, Solange, a situação que chegou, né? Muito triste. Agora tem que tomar cuidado com leptospirose e outras doenças aí provocadas com alagamento, né? Isso é triste também, Solange, para que agora a gente realmente precisa de verba para arrumar todo o estrago, mas bacana seria se tivesse pensado antes de tudo isso acontecer. Eu já morei em São Sebastião há muito tempo, pessoal, e eu sempre vi isso acontecendo, de alagamento, pessoas desalojadas. Todo ano é a mesma Por que não pensa antes, né, Solange, para depois não gastar o dinheiro tentando arrumar a bagunça que foi feita, né? Bom, choveu muito, o Alexandre comentou com a gente que a previsão realmente ainda continua de tempo instável. A gente confere agora então na nossa previsão do tempo. A gente sobe a serra e vê que em Campos do Jordão e também Monteiro Lobato, a máxima é de 17 graus, com chuva forte prevista agora para tarde, no fim da noite, o mesmo aqui no Vale, tá? São José máxima de 22, Roseira 21, Queluz máxima de 24, com chuva forte também, apesar dessa trégua que a gente teve agora pela manhã. São Sebastião máxima de 27, chuva com trovão prevista também durante aí a tarde e a noite, destacar Taubaté, que é a máxima de 23, e a gente vê que o tempo fica mais instável até sexta-feira, sábado começa a firmar mais um pouco, mais calor também, com a máxima de 29 graus. E o vice-presidente do Facebook deixou a prisão, e a gente já confere mais notícias no próximo bloco, e hoje aqui também no Falando Nisso é dia de justiça. No Você Quer a Justiça de hoje, nós iremos ver o caso da dona Eusilene, que contratou uma empresa de imóveis planejados, a Impacta Movelaria, tem tido constantes problemas, e isso você verá já já aqui no Falando Nisso.